é fácil ser campeão da Libertadores. Diria até que é mais fácil ganhar na Mega Sena do que o meu coxa ser campeão. No entanto, para alguns times foi tão fácil que não perderam nenhuma partida. E já na primeiríssima edição tivemos um campeão invencível. Antes, vale lembrar, ou para quem não sabia, aprender. Nas primeiras edições da Copa Campeões da América, que ainda não havia adotado o nome Libertadores, participavam apenas os campeões das principais ligas latinas. Não era esse negócio de vaga para meia tabela. Era só G1. Sendo assim, o time uruguai disputou com outros 5 times. O Brasil sendo representado pelo Bahia, que não passou da fase de grupos de 2 times. Enquanto isso, o Peñarol estreou com um placar traumatizante para os brasileiros. Com um hat-trick mais um de Alberto Spencer, na semifinal derrotou o time do Papa em 3 jogos, porque a semifinal era disputada em outro grupo de 2 times. Se classificava quem fazia mais pontos. E como houve empate nos 2 primeiros jogos, houve um terceiro em campo neutro. E o Sr. Spencer foi decisivo novamente, fazendo um hat-trick menos. E assim o Peñarol enfrentou o Olímpia na primeira final da Libertadores. Venceu o primeiro jogo em casa e jogou com o regulamento embaixo do braço no segundo jogo, onde empatou em 1-1, sendo o primeiríssimo campeão da Copa dos Campeões de forma invicta, vencendo 3 jogos e empatando 4 e com o artilheiro da competição. O segundo invencível da Copa dos Campeões da América foi o Santos de Pelé em 1963, quando buscava o bicampeonato seguido, já que havia vencido em 1962. Nessa época tinha um certo atalho para vencer o torneio. Quando o time era campeão da Copa, ele ganhava a vaga automática para o próximo ano. Até aí, nada demais, até hoje isso acontece. Só que aí vem a pegadinha. Ganhava uma vaga direto na semifinal. Então o Santos não precisou desfilar seu futebol naquela fase de grupos de 2 times. Já entrou disputando a semifinal com o Botafogo, que havia garantido vaga pelo vice do Brasileirão, mas ainda não havia virado G2. Mas o Fogão perdeu o título para o já classificado Santos, só para perder de novo para ele. Na final, o Santos pegou o Boca Juniors, vencendo o primeiro jogo no Maracanã e com um show de Pelé vencendo na Bombonera. E assim o Santos foi segundo campeão invicto da Copa dos Campeões, disputando 4 jogos, vencendo 3 e empatando 1. Aí você pode pensar, mas aí é fácil ser campeão jogando 4 jogos. Tanto que no ano seguinte, em 1964, o esquadrão do Pelé entrou de novo, direto na semifinal, só para ser humilhado pelo embaladíssimo Independiente da Argentina. Hoje ninguém tem medo do Diabo Rojo, mas para preencher seu cérebro com informações futebolísticas, o Independiente é o maior vencedor da Liberta com 7 títulos, sendo 4 seguidos, e foi considerado o maior time sul-americano do século XX, que lá em 1964 entrou no começo da competição buscando seu primeiro título. Passou pela fase de grupos, que começou a aparecer um grupo, se classificando para a semifinal e, como já contamos, humilhando a turma do Pelé, para enfrentar na grande final o Nacional do Uruguai, que se mostrou bem mais resistente que o Santos, porque o primeiro jogo foi empate e o segundo foi uma vitória mínima para coroar a chiquérrima campanha de 8 jogos com 6 vitórias e 2 empates. E demorou tanto para surgir um novo campeão invicto, que o nome já havia mudado para a Copa Libertadores da América. E o Estudiantes de 1969 usufruiu daquele atalho gostoso, que como vimos, não garante título, mas dá uma boa ajudada. O time que faz parte dos pesadelos dos cruzeirenses, obviamente havia sido campeão de 68, e nessa época já estava valendo muito jogar apenas 4 jogos, porque o G1 já havia se transformado em G2. Então a Liberta saltou de menos de 10 times para quase 20. No entanto, no ano do 69, os times brasileiros desistiram de disputar a Libertadores, já que o Brasileirão começou atrasado e não deu tempo de escrever os times. Os Estudiantes não tem nada a ver com isso. Já entrou na semifinal vencendo os 2 jogos contra a Universidade Católica e na grande final vencendo os 2 jogos contra de novo o Nacional do Uruguai, se tornando o primeiríssimo e único vencedor com 100% de aproveitamento, vencendo os 4 jogos que disputou. E o Estudiantes não perdeu embalo. Já na Liberta de 1970 foi campeão invicto novamente. E de novo não tivemos participação de nenhum clube brasileiro, porque a CBD não curtiu o calendário de jogos, alegando que atrapalhava a preparação para a Copa de 1970. E então, torcedor palmeirense e cruzeirense, quem sabe um de vocês poderia ter mais um troféuzinho em seu museu. Tudo bem que o resto do Brasil agradeceu a CDB. Com certeza facilitou a vida do Estudiante, que entrou mostrando para o River Plate porque estava caminhando para o 3º título consecutivo. Na final venceu o primeiro campeão da Libertadores em casa e jogou com o regulamento embaixo do braço no segundo jogo, terminando a Copa com 3 vitórias e 1 empate. Mesmo com o atalho gostosinho ainda em vigor, demorou 8
8 anos para termos mais um campeão invencível. E foi o Boca Juniors na Liberta de 78. E agora estava valendo ainda mais entrar direto na semi. Porque finalmente a fase de grupos parecia um grupo. Beleza que os times se classificavam direto para a semifinal. Mas nessa época existia um regulamento estilo campeonato carioca. Porque nessa fase se formava um grupo com 3 times. Assim jogava todo mundo contra todo mundo e quem somava mais pontos ia para a final. Não perdeu nenhum jogo, obviamente. E enfrentou o Deportivo Cali na grande final. Na Colômbia segurou o placar. E poderia ser campeão com um golzinho na temida Bomboneira. E foi exatamente o que fez aos 15 minutos do primeiro tempo. E depois aos 18, 22 e 42 do segundo tempo. Humilhando o Deportivo por 4-0 e conquistando seu segundo título na competição com 4 vitórias e 2 empates. E provando que era muito difícil ser campeão invicto da Libertadores mesmo com essa malandragem da semifinal. Depois do Boca, nenhum time mais conseguiu. Então demorou 35 anos para termos um novo campeão invencível. Aquele atalho gostosinho já tinha desaparecido em 88. Então a partir de agora é outro nível de invencível. E só brasileiros conseguiram isso. Brasil! O Corinthians de 2012, que lutava contra o eterno meme. Depois de ter passado aquela vergonha em 2011, o Corinthians entrou em 2012 com sangue no zóio. Fez a segunda melhor campanha na fase de grupos. Nas oitavas passou fácil pelo Emelec. Nas quartas de final, Diego Souza arregou pro Cássio. Já na semifinal, o Brasil inteiro tinha certeza que o Santos de Neymar ia humilhar o Corinthians. E estávamos errados. Então, na grande final, enfrentou o Boca Juniors. Quase perdeu o primeiro jogo. E no jogo de volta, o Corinthians venceu por 2-0, sendo o primeiríssimo campeão invencível pra valer, na minha opinião, já que disputou quase o dobro de jogos dos outros campeões, com 8 vitórias e 6 empates. E o segundo brasileiro a vencer de forma invicta você vai descobrir depois de deixar o like. 9 anos depois, o Flamengo de 2022 elevou o nível de invencível. Também fez a segunda melhor campanha da fase de grupos. E depois disso foi só humilhação, já que venceu todos os jogos. Nas oitavas, em cima do Tolima, fez o placar traumatizante para os brasileiros. E lá vem eles de novo. Nas quartas de final, enfrentou o Timão e venceu os 2 jogos. Nas semifinais, o Vélez Sarsfield é ótimo. Nas semifinais, o Vélez Sarsfield não conseguiu nem anotar a placa. E na grande final, o Flamengo trouxe alegria para esse humilde torcedor coxa branca. E com a ajuda do Pedro Henrique, garantiu seu terceiro título da Libertadores, vencendo 12 jogos e empatando umzinho. Se inscreve no canal. Tchau.